Há muitos anos atrás, eu estive com o nosso cardeal, Dom Serafim, e ele me disse o seguinte: para me entregar a você um dos maiores palcos da igreja de Belo Horizonte, você tem que saber o que está falando. Eu levei muito tempo para mostrar para ele que eu sei o que eu estou falando. Então a gente, quando cai aqui, não cai por descuido, não. A gente cai aqui porque a igreja já provou a gente como se fosse um ouro. E nós temos que saber o que está falando. Por quê? Porque a igreja de Lourdes, a Bacia de Lourdes, é um dos maiores palcos da igreja de Belo Horizonte. Então, hoje nós vamos mexer num assunto que é o São João, o capítulo 8, versículo 21 a 30. É uma das páginas mais difíceis de interpretação daquilo que Jesus falou. Jesus disse o seguinte: eu parto e vós me procuráveis. Quer dizer, eu vou partir e vocês vão ficar me procurando. Depois, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Vós sois daqui de baixo, eu sou lá do alto. Então eles perguntaram a Jesus: então quem é o Senhor? Quem é? Não é? Eu tenho muitas coisas para dizer. Quando estiver levantado o Filho do Homem, vocês compreenderão. E aquele que me enviou está comigo e eu faço tudo o que ele deseja. Então, Jesus colocou uma verdadeira charada na cabeça daquele povo ali. E depois, no meio da conversa, ele disse assim: eu sou quem sou. É uma das páginas mais enigmáticas do Evangelho. As pessoas que falam que estão compreendendo aquilo, 90% é mentira. Porque quando Jesus fala assim: eu sou quem sou. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu sou lá do alto, vocês são daqui de baixo. Vocês morrerão nos seus pecados. É uma das coisas mais interessantes. Se nós formos lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 13, Romanos, você sabe que são cartas de São Paulo. São Paulo escrevendo aos romanos, não é? Ele diz o seguinte: porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, estão indo para a morte. Mas se pelo Espírito de Deus, vocês não têm ações pecaminosas, então vocês viverão. São Paulo entendeu aquilo que Jesus estava falando. Se nós vivemos em ações humanas, todos nós vamos morrer do mesmo jeito. Todos nós vamos morrer do mesmo jeito. Mas se nós vivemos somente nossas ações humanas, nós vamos ter quase que uma morte dupla. Por quê? Nós vamos passar pelo caminho da morte, mas também pelo caminho da morte do Espírito, que é uma das coisas que Deus não deseja que isso aconteça conosco. E depois, se nós formos lá, em 2 Coríntios, São Paulo também escreveu aos Coríntios, escreveu 2 cartas aos Coríntios, escreveu a primeira e a segunda. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 10, diz o seguinte: levamos sempre nos nossos corpos mortais a morte de Jesus. Levamos sempre em nossos corpos mortais a morte de Jesus, para que também se veja a vida dele nos nossos próprios corpos. Olha, São Paulo não era brincadeira. Ele sabia que Jesus estava falando. Nós vivemos humano, nós sentimos humano, nós agimos como humano, nós esquecemos da presença de Deus em nossa vida. Nós deixamos passar em branco as coisas. Nós vamos ver aquilo tudo que é natural. Quando a gente assimila uma coisa errada todos os dias, a tendência da gente é achar que aquilo é natural.
Então era isso que Jesus está falando assim, eu sou muito diferente de vocês, eu não penso dessa forma. Eu sou um Deus, vocês são criaturas. Vocês precisam ter muito cuidado para não morrer duas vezes, porque senão vocês vão morrer da mesma forma, mas depois vocês vão morrer daquilo que eu não quero que vocês morram, que é a morte do espírito, porque nós conseguimos matar o espírito. E São Paulo, que não conheceu Jesus, São Paulo que assimilou tudo aquilo que Lucas, Mateus estava falando, João, ele conseguiu entender o que Jesus estava falando. Eu sou lá de cima, vocês são cá de baixo. Eu sou o que sou. Quer dizer, ele não tem morte em espírito, não. Ele tem morte nenhuma. Deus é vida. Vocês vão morrer nos seus pecados. Quer dizer, vocês pensam humano, vocês vão morrer humano. Vocês só vão entender isso a hora que me levantarem da terra. Quer dizer, vocês só vão entender isso a hora que vocês presenciarem a morte de um Deus. A morte humana de um Deus. Porque a segunda morte, Jesus não passou por ela. Mas nós não conseguimos atravessar esse caminho. Nós passamos pela primeira morte e ali fica. Jesus passou pela primeira morte, ressuscitou e não passa pela segunda. É isso que quer dizer, eu sou o que sou. Então, uma das partes mais conflitantes do Evangelho é essa. É saber exatamente qual que é a diferença de Deus para conosco, qual a diferença de nós para com Deus. Existe uma diferença muito grande. Quando a gente vai adquirindo poder, a gente vê muito isso aí em político. Nós vimos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial a figura do Hitler. Subiu um poder, ele se achava um Deus. Napoleão se achava um Deus. E teve muitos outros exemplos por aí afora. E tem muito político, assim, sem expressão nenhuma, que acha que é um Deus. Então, o poder, ele macula os nossos pensamentos. Nós não podemos achar que é isso. Eu, às vezes, não gosto de certas expressões, porque tem uma que fala assim, Senhor Jesus, fazei meu coração semelhante ao vosso. É isso que vocês querem? Porque Jesus pode atender. Eu não quero que o meu coração seja igual ao de Deus, porque eu não vou chegar lá. Eu sou do alto, vocês são daqui de baixo. Como é que eu posso interferir na natureza humana para que o meu coração seja igual ao de um Deus? Não, não tem. O meu coração é sempre de cá de baixo, é sempre observando essas coisas da terra, porque a nossa luta diária é descobrir que Deus é Deus e nós somos nós. Então, essa figura de Jesus, que ele falava assim, eu sou o que sou. Vocês vão morrer nos seus pecados. Porque a gente não consegue, é muito difícil viver uma vida só pensando nas coisas de Deus, mas também é muito mais fácil viver uma vida só pensando nas coisas de cá de baixo. Muito mais fácil, não é? Então, toda vez que cai esse evangelho de São João, né, do capítulo 8 de São João, do versículo 21, eu penso muito em falar com vocês. Eu presto atenção naquilo que Jesus realmente quer dizer. Eu sou o que sou. Eu vou lá em Coríntios, né, na segunda carta de Coríntios, e vou também na Romanos, que são expressões de São Paulo, muito interessantes. São Paulo conseguiu mostrar toda essa beleza de Deus para nós, tá bom? Então fica o meu recado para hoje. Não tentem ser como Deus, não. Jesus falou, eu sou lá do alto, vocês são cá de baixo. Eu sou o que sou. Vocês vão morrer nos seus pecados, mas vão fazer um esforço para poder entender o coração de Jesus, já é uma grande coisa, tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje.